Bom dia, galera do nono ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de matemática desta terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, aula 6, correção dos exercícios das páginas 40 e 42, conforme nós havíamos conversado na aula anterior. Lembrando que na aula da semana passada, nós fizemos os exercícios da página anterior, que eu havia passado para vocês, os exercícios da página 31, fizemos todos os exercícios de potenciação e hoje nós faremos a correção dos exercícios das páginas 40 e 41. Assista com muita atenção a videoaula, vejam com riqueza de detalhes todos os pontos que nós estaremos discutindo aqui para o bom aprendizado de vocês. Vamos lá? Vem comigo. Página 40, exercícios 1, 2 e 7 que eu havia passado para vocês. Como são poucos exercícios, nós não iremos fazer só os ímpares não, nós iremos fazer todos, beleza? Vamos lá, eu vou ler o enunciado pelo livro, vocês podem acompanhar a leitura ou pelo caderno de vocês ou pelo livro, conforme vocês acharem por bem. Questão número 1. Dê o valor de cada uma das expressões. Vamos lá, letra A. Raiz quinta de 3 elevado a 5. Lembra? A leitura é muito importante para o nosso entendimento também. Então, este desenho, esta escrita, nós lemos raiz quinta de 3 elevado a 5. Qual é a propriedade que nós vamos utilizar aqui? Bem simples, pessoal. Veja que o índice da raiz é 5 e o expoente do radicando também é 5. Qual é a propriedade que nós podemos fazer? Eu posso e devo eliminar radical com o índice da raiz. Portanto, eu elimino esse 5, cancelando com este 5 do índice da raiz. Portanto, resultado, o nosso próprio radicando 3. Portanto, raiz quinta de 3 elevado a quinta fica o próprio resultado 3. Tudo bem? Estou fazendo aqui de caneta vermelha para ver se fica melhor para a gente visualizar. Tudo bem? Então, resposta, letra A, 3. Letra B. Raiz cúbica de 7 ao cubo. Mesmo caso. Índice e expoente são iguais. Nós cancelamos. Temos como resultado o número real 7. Raiz cúbica de 7 ao cubo é igual a 7. Bem tranquilo. Raiz sétima de 2 vezes 5 elevado a 7. Veja que o 2 e o 5 estão elevados a 7, porque o 2 e o 5 estão entre parênteses. Tudo bem? Principalmente aqui, então, simplesmente nós cancelamos o expoente com o índice da raiz. 2 vezes 5, e aqui eu posso resolver. 2 vezes 5, 10. Bem tranquilo, né, gente? Bem simples. Vamos lá. Questão número 2, espero que vocês estejam acertando. Questão número 2 diz assim: decomponha o radicando em fatores primos e em seguida use uma das propriedades dos radicais aritméticos para encontrar o valor das expressões. Tudo bem? Certinho. Letra A. Raiz quadrada de 49. Bom, eu vou ir por partes, já não vou dar a resposta final para vocês, para que a gente venha compreender, tá? Beleza. Raiz quadrada, o índice é 2, de 49. Aqui nós temos raiz quadrada. Quando eu fatoro o 49, quando eu tiro o mínimo, quando eu fatoro ele, né, não é mínimo múltiplo comum, porque MMC são de 2 ou mais números, mas quando eu fatoro o 49, o que nós temos? 7 ao quadrado. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. E nós utilizaremos a propriedade que nós utilizamos na questão número 1. Veja, a raiz é quadrada e o expoente é quadrado. Aqui não aparece, pessoal, mas você pode até colocar o expoentezinho 2 aqui. O índice, aliás, 2, representando esta raiz. Então, veja, expoente e índice são iguais. O que nós fazemos? Cancelamos, resultado 7. Tá, professor? Esse foi até fácil, eu poderia ter feito direto.
eu já memorizei que raiz quadrada de 49 é 7. Muito bem, poderia ter feito diretão. Só que quando nós nos deparamos com as letras B, C, D, E e F, olha aqui que estranho. Raiz sexta de 729, raiz quarta de 625, raiz décima de 1024, raiz quarta de 81, raiz cúbica de 343. Vamos lá? Vem comigo. Letra B. Raiz sexta de 729. Bom, pessoal, se nós fizermos a fatoração do 729, nós teremos 3 elevado à sexta potência. Aqui nós não faremos, tá, a fatoração, mas se nós fizermos, já que nós estamos no nono ano, a gente só vai fatorar quando eu chegar em outra situação lá na frente, tá? Mas aqui a gente vai deixar para apenas de ilustração mesmo, tá? Então nós teremos 3 elevado à sexta potência. E é bem conveniente, sempre nós vamos ter aqui dentro do radicando um expoente cujo valor é igual ao índice da raiz. E aí simplesmente, como a propriedade que nós já estamos utilizando, eu cancelo o expoente com o índice, fica o próprio número real da base. Ou seja, raiz sexta de 729 é igual a 3. Bem tranquilo. Isso é um macete, isso é um esquema, uma propriedade que eu utilizo, porque eu não vou ter a calculadora para calcular raiz sexta de 729. Não vou memorizar também. Eu aplico a propriedade, cancelo o índice da raiz com o nosso expoente e a base é o próprio resultado da raiz. Firmeza, pessoal? Muito bom. Espero que vocês estejam acertando. Quem errou, espero que esteja compreendendo, tá bom? Letra C. Raiz quarta de 625. Vamos lá. Se eu fatorar o 625 na base 5, nós teremos 5 elevado à quarta potência. Olha que conveniente. Nós teremos raiz quarta de 5 elevado à quarta potência. Bem conveniente. E aqui eu uso a propriedade eliminatória. Ó. Índice com expoente são iguais, eu cancelo. Nós teremos que a raiz quarta de 625 é igual ao próprio 5. Tudo bem? Beleza. Letra D. Raiz décima de 1024. A mesma situação. Nós teremos raiz décima 2. O 1024 fatorado na base 2, teremos 2 elevado à décima potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, para resultar em 1024. Opa, professor, o índice da raiz e o expoente do radicando são os mesmos numerais. O que nós podemos fazer? Cancelar. Tudo bem? Então nós temos que a raiz décima de 1024 é igual a 2. Tudo bem? Beleza. Letra E, raiz quarta de 81. Fatorando o 81, nós teremos raiz quarta de 3 à quarta potência. Opa, cancelamos, fica o próprio 3. Certo, gente? Isso aqui é bem tranquilo, tudo bem? É apenas propriedade para a gente aplicar aqui no conhecimento. Letra F, raiz cúbica de 343. A mesma situação. Raiz cúbica de um número elevado ao cubo para cancelar. Que número é esse? 7 ao cubo. Tá? 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Cancela o índice com o expoente. Nós teremos o próprio, a própria base do radicando. Portanto, raiz cúbica de 343 é igual a 7. Certinho? Beleza, vamos lá. Questão número 7, da página 40. Diz assim: escreva como um produto de radicais. Produto de radicais. Muita atenção, aplicação de propriedade também. Eu não vou resolver a fração, aliás, a raiz, não vou resolver, tá? Eu quero só aplicar a propriedade do produto de radicandos. Produto de raiz. Raiz quadrada de 5 vezes 7. É só abrir, tá, pessoal? Isso aqui é só aplicação. Nossa, professor, parece até bobo, trivial o exercício, mas não é, viu, gente? Isso aqui é muito importante para o nosso aprendizado. Portanto,
Raiz quadrada de 5 vezes 7 é a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. Isso é tão importante que na página 42 a gente vai fazer um exercício que eu vou aplicar essa propriedade e depois eu vou fazer a substituição para resolver numericamente. Tá? Então aqui eu só apliquei que o produto dos radicanos é o produto das raízes, produto dos radicais. Raiz cúbica de AX. Esse A está multiplicando com x. Portanto, aplicando a propriedade dos radicais, nós teremos raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de x. Simplesmente isso. Raiz cúbica de A vezes x é a raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de x. Letra C. Raiz sétima de 3 ao quadrado vezes 11. É só aplicar a propriedade. Teremos raiz sétima de 3 ao quadrado vezes a raiz sétima de 11. Mantém-se o mesmo radical, o mesmo índice, tudo bem? Raiz sétima. Professor, precisa resolver aqui para dar 3 à nona? Gente, não precisa, tá bom? É só aplicação da propriedade. Não precisa 3 ao quadrado para virar 9, não. Pode deixar desse jeito aqui, tá bom? Eu só estou aplicando a propriedade. Letra D. Raiz sexta de x vezes y. Bem tranquilo. Eu acredito que você já até tenha falado aí após assistir a explicação. Ó. Raiz sexta de x vezes raiz sexta de y. Novamente eu falo para vocês. Parece trivial, parece bobinha a definição, mas é muito importante para muitas áreas da matemática. Raiz quadrada, quando não aparece o número é quadrado, né? Raiz quadrada de 2ab. Então veja, nós teremos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b. Tudo bem? Uma vez que o 2ab no radical estão multiplicando, é 2 vezes a vezes b. Portanto, fica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b. Letra F. Raiz cúbica de x vezes x ao quadrado y. Então, muita atenção aqui, pessoal. Simplesmente teremos raiz cúbica de x ao quadrado vezes a raiz cúbica de x elevado a y. Tudo bem? Aqui, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado vezes raiz cúbica de x elevado a y. Mantendo sempre o mesmo índice da raiz. Eu não posso alterar a natureza da raiz. Se é a raiz sétima, sempre é a raiz sétima. Se é a raiz sexta, da mesma forma. Se é raiz quadrada, se é raiz cúbica, tudo bem? E assim sucessivamente. Pronto, tá aí a questão número 7 respondida para vocês. Beleza. Agora nós vamos para a página 42 e lá faremos os exercícios 1, 4 e 5 que eu havia passado para vocês em aulas anteriores. Tudo bem? Beleza. Questão número 1. Retirando fatores do radicando, escreva da forma mais simples possível cada um dos radicais. Bom, nós já vimos na aula de hoje. É bem tranquilo. Vamos ler? Raiz quadrada de 3 vezes 11 ao quadrado. Opa, veja bem. O 11, o quadrado é o mesmo do índice. Então, ó, cancelando aqui e a raiz, o índice, só o 11 sai da raiz. Professor, e o 3? Gente, como ele está elevado a 1, não é quadrado, eu não posso cancelar para o 3 sair da raiz. Portanto, só o 11 sai vezes raiz quadrada de 3. Eu simplifiquei a nossa situação do radical. Portanto, raiz quadrada de 3 vezes 11 ao quadrado é 11 vezes raiz quadrada de 3. Muito bom. Letra B. Raiz sexta de 2 elevado a 6 vezes 7. E aí, algum radical sai da raiz? Sim, o número 2. Por quê? Porque o 2 está elevado a 6, que o 6 é o mesmo valor do índice da raiz. Portanto, eu cancelo este 6 e o índice da raiz. O 2 sai da raiz. E o 7, como não está elevado à sexta potência,
para eu cancelar, ele continua. Raiz sexta de 7. Mantém a mesma natureza da raiz, viu, pessoal? Eu não posso mudar o índice da raiz. Tínhamos raiz sexta de 2 elevado a 6 vezes 7, fica 2 vezes raiz sexta de 7. Eu simplifiquei o radicando, ok? Muito bom. Letra C. Raiz quinta, preste atenção, de 2 elevado a 5 vezes 3 vezes 5 elevado, aqui ficou emendadinho, mas é 5 também, tá bom? A perninha do 5 aqui ficou parecendo que era a barra, a coberturazinha aqui da nossa raiz. Bom, temos o radical 5, temos esse expoente 5 e esse expoente 5. Muito bom. Cancela expoente com o índice da raiz e esse outro expoente também com o índice da raiz. Logo, esse 2 e esse 5 saem da raiz, ficando 2 vezes 5, tá bom? 2 vezes 5 vezes o 3 não sai da raiz. Raiz quinta de 3. E aqui eu até posso melhorar multiplicando 2 vezes 5. 10 vezes raiz quinta de 3. Muito bom. Quem pensa, né, pessoal? Quem imagina que este tipo de raiz, este valor aqui, é o mesmo que esse feião aqui. Olha como que fica muito mais simplificado, tá? Raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 3 vezes 5 elevado a 5 é a mesma coisa que 10 vezes raiz quinta de 3. Só isso. Muito bom? Perfeito. Letra D. Raiz quadrada de 6 ao cubo. Bom, aí você vai pensar, poxa, professor, não tem como eu fazer nada. Não tem como eu cancelar o 3 com o 2. E agora, o que eu faço? Bom, mas aí nós estaremos utilizando a nossa astúcia. Vocês concordam que 6 ao cubo, eu posso falar 6 ao quadrado vezes 6? O que eu estou dizendo? Ó, raiz quadrada de 6 ao quadrado vezes 6. Professor do céu, onde que o senhor inventou isso? Gente, lembrando da fatoração, tudo bem? Muito tranquilo. Como que eu tenho 6 ao cubo? Lembra da propriedade? Multiplicação de duas potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes, 2 mais 1. Eu chego neste 6 ao cubo, tudo bem? Tá bom, professor, mas por que o senhor fez isso? Justamente para eu cancelar esse 2 com esse 2 do índice. Esse 6 sai da raiz, ó. Esse 6. E o outro 6 que está elevado a 1 ainda fica na raiz. Olha lá, 6 vezes raiz quadrada de 6. Muito melhor do que nós lermos raiz quadrada de 6 ao cubo. Olha que coisa estranha. Raiz quadrada de 6 ao cubo é a mesma coisa que 6 vezes raiz quadrada de 6. Certinho? Muito bom. Letra E, nós utilizaremos também a mesma propriedade, agora aqui com um pouco mais de complexidade, não é? Raiz quadrada de 2 à sétima, tá? A raiz é quadrada, não é? Então eu tenho que agrupar de 2 em 2. Então vamos lá. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Professor do céu, o que o senhor está fazendo aqui? Mas, gente, não é isso? Concorda ou não? 2 elevado à sétima potência, eu não posso escrever como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2? Tá bom, professor, por que esse 2 não saiu ao quadrado? Vamos somar. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Eu estou somando porque nós estamos multiplicando as potências de mesma base. Eu estou usando a propriedade que nós já aprendemos na potenciação. Tudo bem? Todos essas potências com o expoente 2, pessoal, eu posso cancelar com a raiz. Então, este expoente 2 eu cancelo com a raiz que é quadrada. Esse expoente 2 eu cancelo com a raiz que é de 2. Esse expoente 2 eu faço também a mesma coisa. E esses 3 números 2 saem da raiz. Tudo bem? Então nós teremos o quê? 2 vezes 2 vezes 2.
raiz quadrada de 2. Por quê? Porque esse 2, como ele está elevado a 1, eu não consigo eliminar da raiz. E aqui, para ficar mais bonito, eu posso apenas fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nós teremos 8 vezes raiz quadrada de 2. Fala para mim, não é muito mais chique eu dizer 8 vezes raiz quadrada de 2 do que raiz quadrada de 2 à sétima? Não é muito mais bonito, pessoal, essa escrita? E muitas vezes nos vestibulares nós estamos trabalhando uma radiciação neste formato e lá nas alternativas o exercício me traz esse formato. Eu penso, poxa, como que eu vou fazer? Gente, é bem simples, é só usarmos potenciação e radiciação que dá tudo certo. E aí a gente consegue matar o exercício tranquilamente, ou seja, acertar ele tranquilamente. Tudo bem? Vamos lá. Letra F. Raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 7 à quarta potência. Bom, este 5 ao cubo já está ok, ó. Já posso cancelar ele, tá? Então, ó, raiz cúbica com o cubo do 5 ao cubo. Sai esse 5 da raiz, perfeito? Então vamos lá, 5 vezes raiz cúbica de 7 à quarta. Bom, mas 7 à quarta eu também posso usar a mesma estratégia. Vocês concordam que 7 à quarta é a mesma coisa que 7 ao cubo vezes 7? Sim ou não? Sim, professor, por quê? 7 ao cubo vezes 7, multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 1, 4. Portanto, 7 ao cubo vezes 7 é a mesma coisa que 7 à quarta. Para que eu fiz isso? Apenas para cancelar esse índice, com esse expoente com esse índice da raiz. Logo, esse 7 sai da raiz. Tudo bem? E esse não, porque o expoente dele não é cubo, é 1. Tudo bem? Ficando, portanto, gente, ó, 5 vezes 7 vezes, esse ainda mantém o radical, raiz cúbica de 7. Lembrando, pessoal, que eu só cancelei esse 3 aqui da raiz com esse 7. O restante que eu não consegui tirar, mantém a raiz cúbica, tá bom? E para ficar mais bonitão, eu posso multiplicar, devo 5 vezes 7, 35 vezes raiz cúbica de 7. Fala aí, não é muito mais bonito? A pronúncia e a leitura escrita, não é? A visualização da imagem, 35 vezes raiz cúbica de 7, do que raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 7 à quarta. Muito melhor essa escrita simplificada. Certinho, pessoal? Bom, terminamos aí a questão número 1, página 42. Vamos agora para a questão de número 4. Bom, a questão de número 4 diz assim, ó, considere os seguintes valores. Aí nós temos raiz quadrada de 2, que é 1,41, raiz quadrada de 3, 1,73, raiz quadrada de 5, 2,23 e raiz quadrada de 6, 2,44. Todos esses são valores aproximados, tá? E pergunta assim, ó, usando estes valores, simplifique os radicais e dê o valor de cada um na forma decimal. Bom, é o que nós já fizemos, só que agora eu vou ainda, depois de simplificar, substituir as raízes pelos números dados, pelos valores aproximados, tá bom? Para isso, pessoal, o segredo é fatorar, tá bom? Eu já peguei a fatoração, vou pegar aqui, ela já está pronta. Então vamos lá, letra A, raiz quadrada de 50. Vamos aqui, colocar, aqui vocês dão uma pausa aí para vocês copiarem a fatoração, tá? Então, 50 fatorado, ó, 50 dividido por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Logo ficamos 2 vezes 5 ao quadrado. Eu substituo esse 50 por 2 vezes 5 ao quadrado, tá? Nós teremos, portanto, raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Muito bom. Já resolvi a primeira parte da questão. Opa, a raiz é quadrada
E o expoente 2 aqui eu posso eliminar este 5 saindo da raiz, ficando 5 vezes raiz quadrada de 2. Esse 2, lembrando, ele não sai da raiz, porque o expoente dele é 1, eu não consigo cancelar. Tá bom? E agora é só substituir. Opa, eu sei quanto que vale a raiz quadrada de 2. Quanto que é a raiz quadrada de 2? 1,41. Se nós temos 5 vezes raiz quadrada de 2, ficaremos 5 vezes raiz quadrada de 2 é quanto, gente? 1,41. E multiplicando 5 vezes 1,41, nós teremos, já vou fazer direto aqui, tá? 7,05. Pronto. Já resolvi na forma decimal. Portanto, raiz quadrada de 50 é igual a 7,05. Pessoal, isso é muito cobrado em vestibulares. Preste atenção. Não é trivial, não é sem importância este estudo, tá bom? Os exercícios vão te dar os valores aproximados das raízes menores e vai te dar uma raizona. Basta nós aplicarmos as propriedades que eu consigo chegar na questão facilmente. Belezinha? Vamos lá. Letra B, raiz quadrada de 27. Vamos lá. Fatorando o 27, aqui eu nem fiz, mas é 3 ao cubo, não é? Porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Beleza. Então nós teremos raiz quadrada de 3 ao cubo. Bom, mas o cubo eu não consigo cancelar com o quadrado da raiz, mas eu posso usar outra estratégia. O que é 3 ao cubo? É 3 ao quadrado vezes 3. Muito bom, lembra? Multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1 dá 3. Portanto, 3 ao quadrado vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Professor, mas por que o senhor fez isso? Galerinha, voltando aqui ao vídeo, a memória do celular foi preenchida e aí ele para de gravar, tá bom? Nós estávamos aqui na letra B da número 4. E eu havia desmembrado aqui o 3 ao cubo como 3 ao quadrado vezes 3, só por conveniência, pela necessidade. E agora eu consigo eliminar esse expoente 2 com o índice da raiz. E esse 3 sai da raiz, ficando 3 vezes, esse 3 não consegue sair, raiz quadrada de 3. E eu sei qual é o valor da raiz quadrada de 3. Quanto é aproximado? 1,73. Teremos 3 vezes 1,73. Tudo bem, moçada? Lembrando, como eu já disse, uma questão muito importante para vestibulares. Beleza? E aí nós teremos que 3 vezes 1,73 é 5,19. Aqui eu não estou fazendo a multiplicação, tudo bem? Já estamos aí no 9º ano. Isso aqui pra gente é fichinha. Eu só estou usando as propriedades mesmo para que vocês venham a relembrar. Lembrando, pessoal, que isso não é conteúdo novo. Por isso que eu nem explico, já passo os exercícios. Tudo isso nós já vimos no 6º, no 7º, 8º, 9º anos. Tudo bem? 6º, 7º e 8º, 9º anos. Muito bom? E agora no 9º ano nós estaremos só revisando para no ensino médio nós aplicarmos isso aqui em outras áreas. Por exemplo, a área da física. Letra C. Raiz quadrada de 80. Bom, vou pegar aqui. Fatorei já o 80. Tudo bem? 80 dividido por 2, 40. 40 dividido por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Eu peço que agora vocês pausem o vídeo ou assistam primeiro, é até melhor assistir primeiro, e depois vocês façam a fatoração. Copiem a fatoração no caderno. Tudo bem? Galera, veja bem, raiz é quadrada. Tudo que nós estamos trabalhando raiz quadrada. Portanto, eu preciso agrupar de 2 em 2, tá? Logo, nós teremos 2 ao quadrado e o 5 sozinho. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Eu substituo, portanto, o 80 por essa fatoração. Nós teremos, portanto, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Tudo bem? Esse quadrado e esse quadrado eu cancelo com o índice.
o 2 e o 2 saem da raiz, tudo bem? Ficando 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 5. Esse 5 ele não sai da raiz porque ele está elevado a 1 e não tem como eu cancelar com o índice. Tudo bem, gente? Perfeito. 2 vezes 2, 4 vezes raiz quadrada de 5. Professor, quanto que é a raiz quadrada de 5? Raiz quadrada de 5, 2,23. Portanto, nós teremos que 4 vezes raiz quadrada de 5 é 4 vezes 2,23. E multiplicando 4 vezes 2,23, teremos 8,92. Muito bom. Assim, raiz quadrada de 80, podemos dizer que é 8,92. Tudo bem? Aproximado, claro, né? Vamos lá. Letra D. Raiz quadrada de 150. Qual é o segredo, pessoal? Fatorar o 150. Já fatoramos aqui. Acompanhem comigo. 150 dividido por 2 dá 75. Isso aqui é um 5, ficou um pouco rasurado. 75 dividido por 5 dá 15. 15 dividido por 5 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Como a raiz é quadrada, eu tenho que agrupar de 2 em 2. Esse 2 fica sozinho. 5 ao quadrado, beleza? E 3. 2 vezes 5 ao quadrado vezes 3. Substituindo o 150, nós teremos raiz quadrada de quê, pessoal? Qual foi o resultado da fatoração? 2 vezes 5 ao quadrado vezes 3. Então, nós teremos 2 vezes 5 ao quadrado vezes 3. Tudo dentro da raiz, tá? Este quadrado com o índice da raiz eu elimino. Logo, esse 5 sai da raiz, tendo 5 vezes raiz quadrada de 2 vezes 3. Já posso fazer direto. 6, tá bom? 2 vezes 3 dentro da raiz eu posso multiplicar. 5 vezes raiz quadrada de 6. 5 vezes... Professor, quanto que é a raiz quadrada de 6 aproximada? Vamos ver. 2,44. 2,44. 5 vezes 2,44, nós teremos 12,2. 12,2. Assim, nós podemos dizer aproximadamente que a raiz quadrada de 150 é 12,2. Se você bater na calculadora, nós teremos outros dígitos, mas como eu falei para vocês, nós estamos aproximando aqui a situação. Certo, moçada? Vamos lá, letra E. Raiz quadrada de 200. Fatorando o 200, veja bem o que nós teremos. 200 por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Não é quadrado, não é raiz é quadrada? Agrupa de 2 em 2. Esse 2 junta, esse 2 fica sozinho que não tem outro par para ele, e esse 5 também junta. Nós teremos 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Substituindo no lugar do 200, nós teremos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Tudo bem? O que nós podemos fazer para nos ajudar aqui, moçada? Eliminar os expoentes 2 com o índice da raiz. Esse 2 é eliminado com o índice, o 5 sai da raiz. E esse 2 de expoente é eliminado com o 2 da raiz. E esse 2 da base sai da raiz. Teremos 2 vezes 5 vezes o que, gente? Esse 2 ainda continua na raiz. Quadrada, raiz quadrada de 2. 2 vezes 5, 10 vezes raiz quadrada de 2. 10 vezes, quanto é a raiz quadrada de 2? Vamos voltar aqui em cima. 1,41. Muito bem. 1,41. E 10 vezes 1,41, 14
2,1. Quase terminamos aqui no finalzinho do papel. Tudo bem? Portanto, raiz quadrada de 200, aproximado, 14,1. Muito tranquilo, igual eu falei para vocês, questões muito cobradas em vestibulares, cursos de Enem, tá? Concursos de Enem e outros vestibulares aí que nós iremos prestar. Raiz quadrada, letra F. Raiz quadrada de 500. Gente, a mesma situação. Fatorando 500, nós teremos 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5, tá? Já vamos diretão aqui. Então, nós teremos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Depois você pode até, na hora que você estiver corrigindo, fazer a verificação. Esse expoente cancela com o índice, esse expoente cancela com o índice, esse 2 e 5 saem da raiz, tendo 2 vezes 5 vezes raiz quadrada de 5. Esse 5 não consegue sair. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes, substituindo, a raiz quadrada de 5, quanto é? 2,23. 2,23. E 10 vezes 2,23 teremos 22,3. Pois bem, raiz quadrada de 500, 22,3 aproximados. Letra G, 294. Vamos lá. Fatorando a raiz quadrada, né, de 294. Fatorando 294, nós teremos o quê? Dividido por 2 dá 147, dividido por 3 dá 49, dividido por 7 dá 7 e por 7 dá 1. Agrupando de 2 em 2, 2 vezes 3 vezes 7 quadrados. Tá? Vamos lá. Raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Quem sai da raiz, moçada? Só o 7, porque o expoente 2 cancela com o índice da raiz. 7 vezes raiz quadrada. Quem ficou dentro da raiz? 2 vezes 3, que dá 6. 7 vezes raiz quadrada de 6, 2,44. Então, nós teremos que 7 vezes 2,44, teremos o resultado de 17,08. 17,08. Tudo bem? Portanto, raiz quadrada de 294, 17,08. Gente, é uma propriedade, é um esqueminha muito importante para que nós façamos resolução de raízes que não são exatas, tá bom? Prestem muita atenção e não esqueçam desta aula. A última, da questão número 4, é raiz quadrada de 675. Raiz quadrada de 675. 675 não havia fatorado. Então vamos fatorar aqui juntos, tá bom? Essa aqui para você copiar no caderno, 675. Fatorando, vamos começar por 5, deixa eu pegar minha calculadora aqui. Vou usar só para o vídeo não ficar mais extenso do que já está. Vamos por 5. Então vamos lá, 675 por 5, nós teremos 135. Dá por 5 ainda? Vamos ver. Dá por 5. 27. Agora por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Como a raiz é quadrada, eu tenho que agrupar de 2 em 2. Tá? 5 ao quadrado, 3 ao quadrado e esse 3 sozinho. 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Substituo no lugar do 675 na raiz. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Quais números vão sair da raiz, moçada? Este 5 e este 3. Muito bom. Expoente 2 cancela com índice. Expoente 2 cancela com índice. 5 vezes 3. Raiz quadrada de 3. 5 vezes 3 dá 15. Vezes raiz quadrada de 3. Nós teremos 15 vezes... Quanto que é a raiz quadrada de 3? Vamos ver aqui. 1,73.
15 vezes 1,73. Vamos fazer aqui embaixo. Então, nós teremos 15 vezes 1,73, 25,95. 25,95. Esta é a resposta da raiz quadrada de 675. A raiz quadrada de 675, nós teremos 25,95. Certo, moçada? Estão gostando da aula? Muito bom. Vamos lá, última questãozinha da aula de hoje, questão número 5, que diz: um terreno é quadrado e tem área de 5.184 metros quadrados. Qual é a medida de cada lado desse terreno? Vamos lá, questãozinha de geometria aplicando a radiciação. Tem um quadrado, um terreno de 4 lados de mesma medida, L vezes L, né? E eu sei que a área é L vezes L, que fica L quadrado, é igual à área que o exercício me deu, que é de 5.184 metros quadrados. A pergunta é, qual é a medida de cada lado? Gente, bem tranquilo. Eu sei, pela questão, que L ao quadrado é igual a 5.184. Nós já fizemos exercícios desses. Esse quadrado passa no outro lado da expressão como raiz quadrada. Então, nós teremos que L é a raiz quadrada de 5.184. Tudo bem? Portanto, L igual, este nós iremos usar a calculadora. Então, nós teremos que a raiz quadrada de 5.184, 72. Olha que legal, 72 metros, porque o terreno está medido em metros. Tudo bem? Professor, tem como eu fazer a medida, a prova real? Tem. Faz a área. O que é a área? Não é lado vezes lado? Se um lado tem 72 metros e outro também, nós teremos o que, gente? 72 vezes 72. Olha que bonito. 5.184. Tá bom? Então, nós temos que o terreno tem lado que mede 72 metros quadrados. Pessoal, por hoje é só. Finalizamos aí a correção dos exercícios e na semana que vem daremos continuidade em outras propriedades da radiciação. Forte abraço!